Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina que não há vantagem nenhuma para o ser humano sofrer por fazer o mal. Antes ele nos deu o exemplo de sofrimento por fazer o bem, e justamente porque Deus nos concedeu o seu Filho amado, o unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que o confessa de boca e crê de todo coração, de todo entendimento que a desviar do mal, de todas suas posses, de toda sua alma, e semelhantemente a este amando o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo são aqueles que alcançaram a salvação, e por amor ao próximo sábio é aquele que ganha uma alma. Aleluia. Jesus nos ensina que aquele que faz o mal, assim como persevera sem a instrução daquele que é verdade, que segue no espírito do erro, não se aprende com o espírito do erro. Na verdade, tem que conhecer a verdade, que haja libertação, e abandone o erro e alcance o espírito de retidão. O erro conduz, assim como aquele povo que rodeava no deserto, assim como a palavra diz que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir fica de rodear. Assim nós devemos andar em retidão. Abandonar o erro significa o arrependimento. E para que haja o arrependimento é necessário chegar até ele com fé. Ele dizia quando encontrava com pecadores, assim como nos dias atuais, através daqueles que falam pelo seu Espírito, assim como aqueles que têm ouvido, que ouça: a tua fé te salvou. Vai e não peques mais antes que este mal lhe sobrevenha. Aquele que está segundo um encontro com Jesus, ele pode até estar analisando em relação ao seu passado, aonde agora com a iluminação ele reconhece aonde foi os seus erros e as suas falhas. Mas ele deve atentar antes com o seu futuro, e o futuro pertence ao Senhor. Ele é aquele que sabe do dia da manhã, aonde ele nos ensina: antes empenhai no dia de hoje, porque o próprio dia traz o seu mal, aonde ele nos reveste do seu poder, da sua autoridade, na armadura de Cristo, para suportar o dia mau, e depois de haveres feito tudo, ficais firmes, retendo sempre a verdade. É a verdade que nos mantém como um escudo, nos mantém guardados, a fim de que ninguém roube a verdade em nós, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, analisando antes de pisar, aqueles que vigiam, aqueles que estão sempre a examinar até mesmo antes de abrir a nossa boca, porque depois que se diz algo, assim como depois que se procede algo, há consequências. A cada passo que nós damos é como uma semente lançada, aonde se semeia um passo nos caminhos sinuosos e tortuosos, está sujeito a colher a própria maldade, a própria iniquidade, enquanto antes requer estar analisando e passos firmes na retidão, em conformidade com a sua verdade, aonde se semeia a benevolência, aonde se semeia a justiça, aonde se semeia o amor verdadeiro, franco e sincero, aonde o Senhor agrada da firmeza daqueles que não tosquenejam, daqueles que não dormitam, daqueles que seguem vigilantes e alertas, daqueles que compreendem o que vem a ser o desviar do mal,
A palavra diz que ali com ele havia 12, aonde sabemos que um não era sendo santificado e tampouco purificado, porque haveria de o trair. Ele dizia: por esta palavra vós já estáis limpos, mas nem todos. Estar no espírito do erro está sujando-se mais ainda enquanto há tempo, mas estar segundo aquele que é reto, o espírito da retidão, da integridade, da sinceridade, do temor, está purificando de toda maldade, aonde, embora venha pensamentos que não procede segundo o reino dos céus, nós o repreendemos, nós não vamos adiante, nós paramos os passos e não tomamos desvio nem para a esquerda e nem para a direita, mas antes empenhamos em fazer o bem segundo a sua benignidade. A justiça, a ira e a vingança é dele. Quando anunciamos, não significa que estamos tomando, a palavra diz, ireis, mas não pequeis. Quando anunciamos aquilo que ele está fazendo, não é nós que vamos produzir com a nossa mão, porque ele sim está de pé como quem pisa uva nos lagares. Ele tem a vingança. Nós somente usamos, permitimos com que ele nos use com graça e sabedoria daquilo que ele está fazendo, aonde grande é a ira e indignação que ele está em todo mundo com aqueles incrédulos e que não há reverência e não há obediência, mas cabe a nós que estamos no seu amor franco e sincero, estarmos tranquilos, em paz, enquanto o mundo há guerras, há pestilências, há toda espécie de grandes tribulações. Nós temos paz, porque nada nos aparta do amor de Cristo, porque saímos de um espírito de erro que nos acumulava toda espécie de imundícia, e agora, como nova criatura, sendo santificado, purificado, limpos, que não se empreende mais na porqueira de anteriormente, não seguimos mais segundo, e tampouco queremos retroceder como um cão que volta ao seu vômito, assim como a porca lavada que volta a revolver a lama, mas antes daqueles que queiram ser aperfeiçoados mais ainda, a fim de alcançar as promessas, tanto nesta vida como a ressurreição do último dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.